Treinamento de braço provavelmente é o mais realizado na academia. Todo mundo sonha em ter os braços desenvolvidos, mas ele não é tão direto quanto parece. E muita da informação disponível na internet muitas vezes nos confunde mais do que nos ajuda. Então eu venho trazer para vocês as lições que eu aprendi no último ano sobre treinamento de braço. Enquanto eu estiver narrando para vocês, vai estar aparecendo aí no fundo o meu último dia mais recente, né, no caso de treinamento de braço, tá? Eu vou comentando rapidamente sobre ele. Aí no caso você está vendo um aquecimento que eu fiz com o sled, que é uma ferramenta que eu tenho utilizado cada vez mais no meu treinamento. E como eu tava com a perna muito dolorida, eu falei, vou puxar um pouco de sled usando o cinturão também. Mas aí você vai ver ao longo do treino, principalmente no final, que eu também uso o sled para treinar o braço diretamente. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar é que qualquer tipo de progresso que você quiser ter na academia, que quiser ter no seu treinamento, você quer aumentar um lift, quer aumentar um tamanho de determinado grupo muscular, você vai precisar de tratar os exercícios suplementares e acessórios com muita seriedade. Como assim? Geralmente no treinamento a gente separa, né, como o exercício principal aquele que você vai mover mais carga, tem mais amplitude de movimento, um supino, um agachamento, um desenvolvimento, uma puxada, seja lá qual for o seu objetivo. E os suplementares e acessórios são os que vão ajudar. No caso do treinamento de hipertrofia, o exercício principal ele tem uma característica assim que ele não é tão necessário, porque a maior parte do ganho, eu diria que até toda a parte do ganho vai ser feito, né, fora da parte de treinamento de força máxima, vai ser feito em força devagar, força rápida e explosividade. O que eu quero dizer com isso? Qualquer exercício que você for fazer, série de 10 repetições, 12 repetições, 8 repetições, você tem que ficar cada vez mais forte, porque o progresso de sobrecarga vai ser o principal responsável pelo aumento da massa muscular no treinamento da pessoa natural. Ou seja, quer você tenha um dia específico, igual você está me vendo fazendo aí uma rosca martelo, como primeiro exercício do dia, quer você faça rosca e extensão de tríceps no final do seu treino, esse exercício precisa ser feito com o máximo de seriedade possível. Se você estiver apenas passando pela amplitude de movimento, você não vai ter ganho. Ou seja, você tem que estar sempre tentando fazer um progresso de sobrecarga, você precisa estar tentando sempre aumentar o peso, e sempre numa zona de treinamento próxima à falha, não pode estar leve demais. E o que eu percebi? Por que eu comecei o vídeo falando disso? Porque se eu deixo meus acessórios de braço, meus isolamentos de braço, pro final do meu treino, eu não consigo ter essa mesma precisão no meu treinamento do que se eu tiver um dia disponível só para isso. Então foi isso que eu fiz. Comecei o dia com a rosca martelo, passei para um tríceps GM. Enquanto eu estava assistindo aqui o vídeo, eu percebi que a minha forma não está ideal, então vou ter que ajustar e talvez manter esse peso enquanto eu limpo a forma. Passando por uma extensão de tríceps em pé, juntamente com uma rosca inclinada. Esse dia de treinamento específico, todos esses exercícios eu faço em super série. Faço série de um, série de outro e depois descanso. Pessoal, é essencial que você fique cada vez mais forte no seu supino, na sua puxada, na sua remada. Não porque isso vai necessariamente deixar seu braço maior. Até pode sim. Mas porque quanto mais carga você conseguir mover nesses exercícios, mais você aumenta, vamos dizer assim, a sua capacidade de gerar força nos exercícios isolados. Porque a carga relativa fica cada vez menor. Para uma pessoa que supina 140, 160 quilos, fazer extensão de tríceps com 60, com 70, 80, não é tanta coisa assim. Quer dizer que o supino vai aumentar seu braço? Não necessariamente, tá? Mas em algum momento do seu treino é interessante que você faça esses exercícios compostos de maior amplitude, justamente como se fosse para empurrar o seu treinamento todo para frente. Mas o que vai dar o grosso dele vão ser os suplementares e acessórios. A última super série de braço, essencialmente desse dia, você vai me ver fazendo uma rosca inclinada, também chamada de rosca pelicano, e o exercício de tríceps, que vai ser a extensão de tríceps com corda, no caso usando uma corda longa. É menos importante para o desenvolvimento e para o seu treinamento de braço os exercícios de foco em contração e alongamento do que você imagina. Por que eu estou falando isso? Porque é o novo trend, a nova obsessão da internet. Qual que é o exercício que tem a melhor curva de força? E a verdade é que, principalmente para grupos musculares auxiliares, grupos musculares menores, no caso de braço, eu também poderia até falar aí panturrilha, poderia falar alguns outros grupos musculares, ombro, tá? A curva de força mais interessante que você consegue gerar mais força é com foco no meio da amplitude. Então é a rosca de barra normal, tá? Embora esses outros exercícios sejam interessantes no blend do seu treinamento, na web do seu treinamento, quando você está pensando em colocar vários, você não precisa se descabelar para fazer o exercício mais ótimo possível, porque isso não necessariamente traduz em ganho. Principalmente se é um exercício que você não consegue progredir. E a progressão de sobrecarga, ou seja, a progressão, quanto mais peso você coloca ao longo dos treinos, é o mais importante para o ganho de massa muscular para uma pessoa natural.
Tá? Então, quando você pensar em montar o seu treinamento, o que eu mais consigo aumentar peso com o passar das sessões? O que eu consigo progredir? Isso vem primeiro. Agora eu vou colocar a mais no meu treinamento. Eu vou temperar esse prato que já está na panela. Então, beleza. Agora eu penso em exercícios que vão ter foco em contração e vão ter foco em alongamento. Queria mostrar para vocês aqui que pela primeira vez, né, em todos os meus anos de treinamento, eu consegui chegar em 40 centímetros de braço, no caso flexionado com pump, mas é sempre interessante, se o objetivo for hipertrofia, você manter o olho nas medidas, porque o que importa para vocês medidas, então você tem que acompanhar as medidas também, além do próprio peso na academia. Eu aproveito esse dia para treinar antebraço também, porque eu considero como parte essencial, né, do nosso braço, antebraço. Então você vai me ver fazendo aí rosca-punho e um exercício de pronador, que ele é mais para saúde do punho do que para hipertrofia e tamanho em si. Eu já tenho até um vídeo sobre esse exercício aqui no canal, cujo link vai estar aqui embaixo na descrição. Uma lição muito importante sobre treinamento de braço, e isso vale até para outros grupos musculares, eu acho que quase tudo vale, né? Porque tudo também é músculo. É que os melhores exercícios são aqueles que você consegue fazer por mais tempo sem sentir dor e desconforto. No caso, pensando aqui agora da rosca de punho que eu tô olhando aqui, né, que vocês estão vendo aí ao longo do vídeo, é um exercício que sempre, com halteres no caso, sempre trouxe desconforto porque eu tenho um problema no punho esquerdo. E esse problema também me atrapalha em fazer rosca com barra. Eu consigo fazer, mas quanto mais eu vou adicionando peso, mais ele vai me dando problema, vai me dando dor e desconforto. O que eu tenho percebido? Em primeiro lugar, eu consigo treinar a capacidade do meu punho de aguentar tensão, no caso fazendo exercícios específicos, vocês me viram aí no vídeo fazendo exercício de pronação, supinação. Então, você não precisa deixar de treinar uma amplitude, mas coloque ela em segundo plano enquanto você fortalece, depois você volta e faz para ela. Mas nesse meio tempo, você não pode deixar de treinar bíceps. Então, se você está pensando em ganho a longo prazo, adapta, mas não perde. Isso é extremamente importante. Não é porque você hoje está sentindo desconforto no cotovelo que você deixa totalmente de treinar tríceps. A recomendação é a seguinte: procure outros exercícios que você consegue fazer enquanto você fortalece e melhora aquilo que está causando dor no seu cotovelo. E aí você não deixa de treinar tríceps. Porque muito mais importante do que qualquer seleção de movimento, qualquer suplemento, qualquer coisa, é você se manter aí na academia constantemente, frequentemente e progressivamente. Para finalizar o treino, meu braço já estava totalmente inchado, eu mal estava conseguindo esticar. Então eu resolvi fazer um burnout set no sled, conjugando extensão de tríceps coice. No caso, como só tem a parte concêntrica, eu tenho tensão durante toda essa amplitude. E uma extensão de tríceps sobre a cabeça, que eu achei que ia ser muito bom, mas na hora que eu fui tentar fazer, eu mal estava conseguindo esticar o braço. E foi até meio engraçado. Nesse dia em específico eu acabei não fazendo nenhum exercício de bíceps no sled, mas eu costumo fazer também uma rosca normal, assim, se posiciona de costas pro sled e flat o braço. É algo que tem dado muito certo também. Não precisa de nada totalmente complexo, não precisa de volume absurdo. O treino de hipertrofia, como eu já cansei de falar aqui no canal, caso você esteja iniciando agora, você vai escutar pela primeira vez, é o seguinte: o treinamento de hipertrofia, ele é o treinamento do bom senso, porque você não precisa de fazer nenhum extremo, é você fazer volume razoável, intensidade razoável, desde que você faça frequentemente, ou seja, você faça 2, 3 vezes por semana, constantemente, você faz ao longo de vários anos e progressivamente você fica cada vez mais forte nos exercícios que você gosta de fazer, você vai ter ganhos de hipertrofia. É um treinamento muito mais simples, né, de explicar até do que o treinamento de força, devido à sua característica de não estar relacionado à performance e sim com o visual. Mas isso não quer dizer que você não tem que levar a sério. Como eu já falei, se você não aumentar os pesos dos exercícios que você selecionou para fazer, você não vai progredir. E se você deixou de sentir um exercício, não está gostando de um exercício, troca, vai fazer outra coisa e, se precisar, daqui a pouco no futuro você volta para ele e vê como você se sente. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deixe nos comentários se você gostou desse assunto, tem alguma lição sobre treinamento de braço que você teve aí nos últimos anos, e mais qualquer pedido de vídeo pode mandar e entrar em contato comigo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.